Olá, meu nome é Larissa, sou aluna do curso de Licenciaturas em Letras da Uninter, do Polo de Teixeira de Freitas. E hoje eu venho apresentar meu portfólio. Vou estar falando do município de Altamira e os seus impactos sofridos por duas grandes obras de infraestrutura. Então, Altamira é um município do Pará, um dos maiores municípios do Brasil em extensão, e foi considerada a capital da Transamazônica quando o presidente Médici, lá anunciou essa grande obra, uma obra de uma rodovia, também conhecida hoje como BR-230, uma rodovia com mais de 4.000 quilômetros de extensão que ligaria a região norte com o restante do país. Uma das intenções, era fazer com que a região norte tivesse uma identidade econômica, porque até então não tinha se descoberto qual que era, essa vocação econômica da região. Então ligaria essa região norte e promoveria uma reforma agrária. Então como que ia funcionar? Eles, no decorrer, na extensão dessa rodovia, migrantes vindo do Nordeste, que era uma região que até então estava muito sofrida por causa da fome, viria a habitar essa região. Então tinha até uma frase que eles falavam, que o Nordeste era os homens sem terra e o Norte eram a terra sem homens. Então ia unir essas duas situações para que essas duas regiões se desenvolvessem, Então levaram esses migrantes para a extensão da rodovia, para que eles tornassem essas terras produtivas. Eles teriam do governo as terras e uma ajuda financeira, e eles teriam que, em troca, transformar essas terras produtivas. Porém, não foi assim que aconteceu, porque a falta de planejamento e estudo do solo acabou com que esse solo se desgastasse, se esgotasse muito rápido, Então, nessa primeira obra, a gente começa a analisar alguns impactos, falando do impacto ambiental, a questão do desmatamento, Várias tribos indígenas que foram dizimadas por conta dessa obra. Nós temos a questão cultural, porque quando o migrante sai do Nordeste e vai para essa região, ele leva toda a sua cultura com ele. Então essa região norte perde um pouco da sua cultura, na extensão aonde você passava, que tinha, fazendo a travessia da rodovia, que tinha as famílias nordestinas, se via só a tradição nordestina por ali, O que acontece é que essa obra que tinha uma intenção assim, de progresso para o país, ela não foi terminada. Então a BR-230 ela não foi pavimentada, o que dificulta até hoje a travessia de quem precisa, das pessoas que trabalham com isso, porque em dias de chuva é impossível, trafegar por ela. E ela acabou sendo a rodovia de crimes ambientais, porque o que se mais vê na Transamazônica são caminhões carregando madeira retirada ilegalmente da Mata Atlântica, Uma consequência que teve também foi a questão do município de Altamira ter um aumento populacional totalmente desordenado. A cidade não estava preparada para receber, então ela teve um boom demográfico muito grande, com essa questão de vários migrantes virem do Nordeste para cá. Não conseguiram habitar onde foi, destinado a eles, que era a extensão da rodovia, então eles foram morar nesse município de Altamira. Então não foi a intenção de se fazer uma rodovia para progresso e desenvolvimento de uma área, acabou não acontecendo, E em 2010 a gente vê a história se repetindo com a usina de Belo Monte, uma obra muito grande, era para ser considerada uma das maiores usinas do mundo, Ela foi instalada no rio Xingu, numa área onde você tinha comunidade ribeirinha, comunidade indígena, que sofreram muito com isso, porque a comunidade ribeirinha teve que ser reassentada e os índios se viram perdendo as suas terras. Então, no início da obra, tiveram várias manifestações muito calorosas, com resultados muito ruins.
A comunidade ribeirinha ela foi reassentada para uma região do município onde eles não tinham acesso ao que eles tinham antes, então eles ficaram muito afastados. Então eles não tinham mais um acesso fácil à saúde, à educação, né? A usina, a gente sabe que se ela chegar a toda a sua capacidade, o rio Xingu vai acabar desaparecendo, o rio vai secar. Então são vários fatores que a gente vê, vários impactos ambientais, culturais, sociais. E essa instalação dessa usina deu um título para Altamira do segundo município mais violento do Brasil. Né? Então todo esse crescimento, esse progresso que se via com essa obra também, ele teve um impacto negativo, né? Uma das chacinas mais violentas do país aconteceu lá. Então essa questão do crescimento tem que ser muito estudado, muito planejado, e a gente consegue perceber perfeitamente nesse município que, ao invés do progresso, né, nós tivemos um resultado muito ruim com tudo isso que aconteceu, né? Principalmente falando da usina de Belo Monte, onde a população de Altamira dobrou, que vieram várias pessoas de vários lugares do país em busca de emprego, e chegaram lá e não tinha, a cidade também não tinha infraestrutura para receber, né? Então foi isso que complicou mais. Eu querendo fazer uma comparação com o município onde eu moro em Mucuri, na Bahia, né? A primeira cidade da Bahia vindo da região sudeste. E aqui em Mucuri não foi muito diferente com essa questão de grandes obras, porque aqui teve a instalação de uma fábrica de papel e celulose, né? Antigamente chamava Bahia Sul, hoje é do grupo Suzano. E quando essa fábrica se instalou em Mucuri, ela também trouxe seus colaboradores de fora, né? Então trouxe para a região, a fábrica ela construiu conjuntos habitacionais para esses colaboradores, tanto aqui na cidade onde eu moro, né, que em Mucuri, na sede. Aí tem um distrito que chama Itabatã, que também teve, né, esse conjunto habitacional, e numa região um pouquinho mais longe, que é Teixeira de Freitas, também teve. Então a Bahia Sul, quando ela veio para cá, ela já veio com seus colaboradores de fora. Ela trouxe de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Sul, colaboradores para trabalhar. Então Mucuri também teve um aumento de populacional muito grande, também sem estrutura, né? Só que a gente não vê esses pontos negativos que a gente viu em Altamira. Porque por mais que num primeiro momento da instalação dessa fábrica aqui não ter trazido emprego para a comunidade, mas trouxe alguns desenvolvimentos. Por exemplo, a questão da educação mudou, porque acabou que teve que construir uma escola muito boa para os filhos dos colaboradores, que a comunidade teve acesso, né? Tiveram vários projetos sociais para unir a população com essa chegada de novas pessoas na cidade, né? Antigamente não tinha pavimentação na cidade, hoje já tem. Então não foi um processo rápido, foi um processo que demorou para acontecer, mas você começa a perceber que trouxe um desenvolvimento para a cidade. E um ponto interessante que eu acho, um ponto positivo, a questão da violência. Graças a Deus a gente mora num município onde não tem a violência, né? A gente é muito baixa em relação a outros municípios que tiveram esse aumento populacional muito grande, né? Porém, a gente vai falar um pouco do meio ambiente, que foi bem castigado com a implantação dessa fábrica, né? Primeiro por causa do cultivo do eucalipto, que é uma planta que ela resseca muito o solo, né? Ela, além de ressecar o solo, ela acaba com alguns lençóis freáticos, né? Então teve essa primeira questão. E no solo que você planta eucalipto, você não consegue mais plantar outra coisa. E o rio Mucuri, que na região próxima à fábrica, porque a fábrica não fica dentro da cidade, ela fica mais ou menos de 40 a 50 quilômetros, né? Fora da cidade. Então o rio próximo dessa fábrica, ele acabou secando, né? Então foram impactos ambientais seríssimos que aconteceram
por conta disso, né? Como a gente acaba podendo conciliar, né, o que aconteceu, aqui em Mucuri a gente sofre muito com a erosão marítima. E um dos motivos é por causa do crescimento populacional. Começaram-se a criar bairros no entorno da cidade e para esses bairros eles foram aterrando o mangue. Então acabou que o meio ambiente ele foi bastante prejudicado, né, com o que aconteceu. Mas tivemos os pontos positivos também, que é essa questão do desenvolvimento para a cidade. Né, uma colônia de pescadores está hoje como um dos maiores PIBs da Bahia. Né? Podia ser melhor, mas acredito que estamos no caminho certo. Bom, espero que tenha atingido meus objetivos. Muito obrigado pela atenção.